Transferência de armas e munições para a Ucrânia preocupa Nações Unidas. Autoridades russas dizem ter abatido drone ucraniano em Moscovo, perto do Kremlin. Suécia eleva nível de alerta terrorista depois de casos de profanação do Corão. O Parlamento polaco aprovou referendar a admissão de migrantes. A oposição diz que é uma tentativa de manipular as eleições e vai boicotar. Incêndios no norte do Canadá forçam evacuações por ar e por terra perante a ameaça de agravamento da situação. A transferência de armas e munições para a Ucrânia disparou nos últimos meses, a par de relatos do envio de bombas de fragmentação. Motivos de preocupação alertou no Conselho de Segurança esta quinta-feira a subsecretária-geral e alta representante para os assuntos de desarmamento da ONU. Reports related to the transfer and the use of cluster munitions are very concerning. Spokesperson of the Secretary-General has called for these types of munitions to be consigned to history and not to be used. Measures to address the risk of diversion of weapons and ammunition to unauthorized end users and for unauthorized uses are essential for preventing further instability and insecurity in Ukraine, the region and beyond. Enquanto isso, os Estados Unidos aprovaram o envio de caças F-16 da Dinamarca e dos Países Baixos para a Ucrânia, assim que estiver concluído o treino dos pilotos. Há muito que Kiev pedia os aparelhos para deter os ataques russos contra infraestruturas e cidades. Ataques que fazem sempre vítimas civis, muitas são crianças. A Câmara de Amsterdão inaugurou precisamente uma exposição para mostrar diários de guerra de crianças ucranianas. Por lá, há trabalhos da autoria, por exemplo, de Mykola Kostenko, de 15 anos, que sobreviveu a vários dias de cerco brutal a Mariupol. A Rússia diz ter abatido um drone ucraniano na madrugada desta sexta-feira em Moscovo. De acordo com o autarca da capital, foi abatido pelos sistemas de defesa aérea russos, mas os destroços do drone caíram no Expo Center da cidade, a menos de 5 quilómetros do Kremlin. De acordo com as autoridades russas, não há danos significativos nem se registaram feridos. A Suécia aumentou o nível da ameaça terrorista de elevado para crítico. O anúncio foi feito pela responsável pelos serviços de informação do país. A insegurança por causa da guerra na Ucrânia e a ameaça de grupos de extrema-direita foi invocada, mas a decisão surge após fortes reações no estrangeiro à profanação de cópias do Corão em território sueco. Jag förstår att många svenskar just nu känner oro över innebörden av den nya och högre hotnivån. Och till alla er så vill jag, precis som polisen, säga att vi ska leva våra liv som vanligt. Vi värnar vårt öppna samhälle mot de som hotar det. Vi står upp för våra demokratiska värderingar, men vi skyddar oss. Vi står upp för vårt liv, vårt sätt att leva, men vi skyddar oss. De acordo com o primeiro-ministro sueco, as milícias Al-Shabaab na Somália e a Al-Qaeda estão entre os grupos que convocaram apoiantes em todo o mundo para vingar a queima do Corão. A profanação e a queima de cópias do livro sagrado, ocorridas recentemente na Suécia, provocaram grandes manifestações no Iémen ou no Iraque, onde a embaixada sueca foi incendiada e os funcionários repatriados temporariamente. O Parlamento polaco, controlado por populistas nacionalistas, decidiu realizar um controverso referendo nacional no dia das eleições parlamentares. Entre as várias questões, uma delas é sobre a admissão de milhares de migrantes ilegais do Médio Oriente e África. A oposição, em particular a plataforma cívica de Donald Tusk, opõe-se fortemente ao referendo, acusa o partido no poder, Lei e Justiça, de demonizar a questão da migração. O Lei e Justiça diz que a oposição está com medo.
Więc ja się bardzo dziwię, że Platforma, która też w nazwie ma obywatelska, nawołuje po pierwsze do bojkotu. Sam Donald Tusk to referendum, zanim jeszcze zostało uchwalone, unieważnia. To oznacza, że bardzo boją się odpowiedzi na te pytania. A oposição anunciou que vai boicotar o referendo por considerar que este é apenas uma tentativa do partido no poder manipular as eleições. O referendo terá 4 questões que se prendem com a admissão de migrantes ilegais do Médio Oriente e África, a venda de património do Estado a entidades estrangeiras, a idade da reforma e a eliminação de barreiras na fronteira com a Bielorrússia. Israel irá vender o sistema de antimísseis Arrow 3 à Alemanha no negócio de 3.500 milhões de dólares, o maior na história do país asiático. O acordo foi selado com a luz verde dada pelos Estados Unidos, uma vez que o sistema de defesa foi desenvolvido graças a uma parceria militar entre as Forças Armadas israelitas e norte-americanas. אישור המכירה של מערכת חץ 3 שניתן על ידי האמריקאים הוא דבר משמעותי מאוד בדרך למימוש העסקה בין ישראל לבין גרמניה. מערכת חץ 3 היא המערכת המתקדמת מסוגה בעולם, פיתוח משותף של ישראל ושל ארצות הברית, והמערכת הזאת בעזרתנו תיתן הגנה לגרמניה. אנחנו מאוד גאים בכך. O Arrow 3 é o sistema antimísseis mais avançado, capaz de interceptar mísseis balísticos ainda fora da atmosfera terrestre e a uma distância de até 2.400 km. A Alemanha pretende reforçar a sua defesa perante a ameaça russa e irá receber o sistema no final de 2025. Filas a perder de vista com espessas nuvens de fumo no horizonte. No norte do Canadá, as estradas encheram-se de condutores em fuga por causa dos incêndios florestais. Pelo caminho, também se formaram filas a perder de vista. São centenas de pessoas que esperam por um lugar nos voos de evacuação para deixar a cidade de Yellowknife na linha da frente das chamas. We're heading into a critical couple of days during the management of this wildfire. We expect to see northwest winds to west-northwest winds over the next 2 days. And those are winds that will trend both of those fires in directions that we don't want. As Forças Armadas continuam mobilizadas para prestar ajuda aos habitantes de Yellowknife e outras áreas. A cidade está cercada por vários incêndios e por essa razão foi ativado o estado de emergência desde segunda-feira. O Canadá tem sido fustigado por fortes incêndios nos últimos meses. O chefe dos serviços de emergência de Maui, Herman Andaya, renunciou ao cargo, alegando motivos de saúde. Ele foi duramente criticado por não ativar as sirenes de alarme durante a resposta ao incêndio da semana passada. Andaya tinha defendido não ter feito soar as sirenes de alarme por recear que as pessoas avançassem na direção do fogo. O Havaí tem o que é considerado o maior sistema de sirenes de alerta ao ar livre do mundo. As autoridades já reconheceram a existência de mais de uma centena de mortos. É um dos piores incêndios da história da ilha espanhola. O incêndio florestal, que começou na terça-feira à noite em Tenerife, já atingiu mais de 2.600 hectares e continua fora de controlo. O presidente do governo das Canárias destacou a dureza do combate às chamas. Las labores y las operaciones que se han tenido que hacer a lo largo de la noche con muchas dificultades y mucha complejidad. Este probablemente sea el incendio más complejo que hemos tenido en Canarias, si no de siempre, al menos de los últimos 40 años. Por precaução, cerca de 4.000 pessoas foram retiradas do nordeste da ilha e levadas para um local seguro. 3.400 pessoas não podem sair de casa por causa do fumo do incêndio. 350 bombeiros e 17 aeronaves combateram as chamas esta quinta-feira. Fortes tempestades na noite de quarta-feira no oeste e centro da Alemanha provocaram inundações em ruas, garagens e caves da região. A principal estação de metro de Frankfurt ficou neste estado. No aeroporto de Frankfurt, dezenas de voos foram cancelados devido às chuvas fortes.
O Rio Sena acolheu esta quinta-feira a primeira prova de teste para Paris 2024, um triatlo ganho pela britânica Beth Potter. Mais importante que a vertente desportiva, no entanto, foi avaliar a qualidade da água do rio, despoluído para os Jogos Olímpicos do próximo ano. Contrariamente ao que aconteceu no início do mês, em que os níveis bacteriológicos impediram a realização de uma prova de natação em águas abertas, desta vez as análises foram satisfatórias e permitiram às melhores triatletas do planeta entrar em ação. Os testes à qualidade da água serão uma constante ao longo do próximo ano e as autoridades asseguram que, em condições normais, o Rio Sena poderá acolher as provas previstas. Um realizador e um produtor iranianos foram condenados a 6 meses de prisão depois de o seu filme Os Irmãos de Leila ter sido exibido nos festivais de Cannes e de Munique, sem a aprovação do governo iraniano. Um tribunal de Teherão considerou o realizador Said Rustai e o produtor Javad Nuruzbegi culpados de propaganda contra o regime. O filme conta a história de uma família pobre no Irão, no contexto de uma crise económica grave. É um recorde. Após 32 dias de transplante, um rim de porco geneticamente modificado continua a funcionar num ser humano. O sucesso do transplante para um ser humano em morte cerebral pode contribuir para solucionar escassez de doações de órgãos, informou o Centro Académico de Medicina NIU Langone, em Nova Iorque. O rim foi alvo de uma única modificação genética e nenhum medicamento adicional foi aplicado para garantir a compatibilidade do órgão. De acordo com os médicos, o rim começou a funcionar imediatamente e sem problemas.